Bem-vindos ao Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. Na edição de hoje, vamos debater um dos assuntos que mais preocupam os brasileiros, a reforma da Previdência. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook, também no nosso perfil do Twitter. Inscrevam-se nos nossos canais. Para discutir as mudanças na Previdência, convidamos Mailson da Nóbrega, economista, ex-ministro e sócio da Tendências Consultoria. Hélio Zilberstein, economista. Paulo Tafner, pesquisador da FIP-USP. Denise Campos de Toledo, comentarista de economia da TV Gazeta e da Rádio Jovem Pan. Celso Ming, colunista de economia do jornal O Estado de São Paulo. E somos acompanhados e supervisionados com desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista imprevidente Paulo Caruso. Boa noite a todos. Hoje nós já teve um vazamento, né, do projeto de reforma da Previdência, que foi veiculado pelo Estado de São Paulo, pelo broadcast, eu imagino que vocês tenham visto. Queria começar pelo Mailson. Qual foi a impressão, que pontos a destacar desses pontos revelados aí pela broadcast? Olha, embora se saiba que não vai ser o projeto definitivo, porque não tem a chancela ainda do presidente Bolsonaro, eu acho que os pontos que vazaram impressionam muito bem, né? E eu enxergo as pegadas nesses pontos do projeto coordenado pelo Paulo Tafner, né? Todos os pontos... o projeto do Paulo é melhor do que o que está no Congresso. Eu também tenho o projeto do Hélio, que também é muito bom, mas eu conheço mais o do Paulo, porque eu vi 2 apresentações dele, né? E temos trocado ideias a respeito. Mas, por exemplo, a igualdade de idade para aposentadoria entre homens e mulheres está lá, regras para pensão por morte, que é 50% mais 10% por filho, está lá no projeto dele, não é? Alguma regra para tirar o peso do setor público na cobertura do déficit da Previdência dos servidores públicos, está lá também, não é? A transição é muito mais rápida do que a do projeto do Temer, está lá também. Portanto, eu acho que tem tudo para ser, pelo que a gente tem acompanhado pela imprensa, pelos debates, um projeto muito parecido com o que foi vazado hoje. E, nesse caso, é um projeto muito bom. Tafner, já que você foi citado nominalmente, o que é do seu projeto está no que foi vazado e quais pontos são fundamentais no seu ponto de vista? Bem, em primeiro lugar, não é exatamente o meu projeto, não é um projeto de uma equipe de pesquisadores, que lá estavam o Leonardo Rolim, que hoje está como secretário de Previdência, estava o Pedro Nery, o Sérgio Guimarães, o Marcelo Pessoa, o Miguel Fogo, enfim, era um time muito forte. Uhum. E a gente teve a satisfação de coordenar isso, também com a participação do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga. A gente coordenou esse time e saiu uma proposta que é uma proposta boa, enfim, tem lá suas qualidades. E no que eu vi hoje que saiu, tem coisas comuns, mas não é que eles pegaram desse projeto, é porque o bom senso indica que tinha que ser assim. Quer dizer, aumentar a idade mínima, parece que 10 entre 10 pesquisadores sérios que cuidam da área de previdência estão de acordo, que tinha que ter um tratamento mais forte em relação ao sistema dos regimes próprios, ou seja, aposentadoria... Dos servidores públicos. Servidores públicos tinha, quer dizer, tinha que atacar os privilégios. E eu também não tive a oportunidade de ler o texto que vazou. Acho uma pena que tenha vazado, enfim, mas dado que vazou, eu vou ler de hoje para amanhã, com detalhe para ver o... Mas já é um teste para a opinião pública começar a opinar e tal, para ver quais são os pontos de mais resistência, né? Mas tem algumas coisas, inclusive a regra de acumulação de benefícios tá boa, tá uma regra boa, justa, né? Porque no Brasil, não sei se você sabe, quer dizer, legalmente é possível que uma pessoa acumule até 6 benefícios. Não são 2, 3, são 6, legalmente, dentro da lei. Então, obviamente que quem acumula esses benefícios, ele não está errado. Quem está errado é a lei. Então tem que mudar a lei.
Inclui os militares também, não é, Paulo? Inclui as Forças Armadas e as polícias militares. Então, ele está abrangente, né? Um projeto bem abrangente. É que, justamente antes da gente rodar aqui, também para tocar em todos esses pontos, só lembrar que os servidores públicos e o regime próprio, né, é responsável pela maior parte do rombo, certo? Não. Total, não. Bom, se considerar quantos não, sim. são beneficiados. O rombo per capita, sem dúvida. Em termos relativos, sim, mas em absolutos, não. Exatamente. Então, que é os 30 milhões de assalariados aposentados do INSS têm um déficit de 188. E 1 milhão de servidores federais têm um déficit de 78. Isso aí são 2,5 vezes maior, né, do que o rombo. Então, temos aí as aposentadorias, por exemplo, do Judiciário, a média, R$26 mil. Sim. Do Legislativo, R$28 mil. Do Executivo, R$7 mil. E temos aí as do INSS, R$1.240. Então, esse projeto corrige esse tipo de distorção? Bom, ele vai corrigindo, né? O estoque ele não mexe, não tem como mexer, mas ele corrige daqui para frente. Depois de feita a transição, virtualmente os trabalhadores da iniciativa privada e do setor público serão exatamente iguais do ponto de vista previdenciário. Em quanto tempo? Bom, a transição que está aí no projeto, eu não sei, eu ouvi falar que são 18 anos, eu acho um pouco longa. Na minha proposta eram 12 anos. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, mas de fato o estoque você não consegue mexer, claro, mas você consegue mexer no fluxo de modo que fim da transição você não tem diferença entre trabalhador da iniciativa privada e do setor público, que é bom para o país, é mais justo, é mais adequado. Aquele que te suceder no futuro não vai ter a vergonha assim de falar um descalabro desse. Ming, eu acho que pegou bem, né? Leu bem, né, o projeto que vazou. Eu li razoavelmente, mas eu gostaria de ver um problema anterior. Eu sou mais um perguntador do que um afirmador, mas, enfim, já afirmando, há uma questão que é o que seria um projeto de reforma sustentável, isto é, o que seria um bom projeto. Não é só pegar um pouquinho de cada coisa e contemplar no projetão geral, mas até que ponto tudo que vem vindo aí, o novo projeto, será, digamos, ele vai conseguir, com 12 ou 18 anos, reduzir o déficit. Porque o problema não é só de a população vivendo mais e, portanto, tendo mais tempo de aposentadoria, ou então a população jovem diminuindo e, portanto, contribuindo menos. Há também uma outra questão muito séria e que está sendo menos avaliada. Eu vi isso já com o professor Zilberstein já falando isso num dos artigos dele, e que o trabalho, digamos, a instituição, a relação de trabalho está mudando. E cada vez menos as pessoas trabalham numa empresa com carteira registrada e tudo mais, e cada vez mais aumenta o número de autônomos, os trabalhadores por conta própria. Agora, isso também traz problema, porque não tem a contribuição da empresa e muita gente que trabalha por conta própria acaba não contribuindo. Então, eu fico realmente na dúvida de até que ponto esse sistema ou essa reforma vai ser suficiente para tocar as coisas. Mas aí eu gostaria até de saber do professor Hélio como é que ele vê isso tudo, já que eu já citei aqui. Vamos lá, professor. Eu vejo com muita preocupação. Mas está certo isso de que realmente está aumentando muito? É verdade. Aquele mercado de trabalho onde as pessoas têm relações de trabalho de longo prazo, sim, isso está mudando muito rapidamente, e não só no Brasil, no mundo todo. Não é? E isso é um problema. É um problema muito sério para a sustentabilidade dos sistemas de aposentadoria. Porque todas as políticas do estado de bem-estar social, e a Previdência é a mais típica delas, eles se assentam na ideia do vínculo de emprego. Então, quem tem vínculo de emprego está bem. Ele tem seguro-desemprego, ele tem aposentadoria, ele tem toda a assistência do Estado. E quem não tem vínculo de emprego está mal, não tem essas proteções.
O Brasil, de certa forma, Ming, ele está na frente dos outros países, porque o vínculo de emprego sempre foi uma relação minoritária no nosso país. E a gente desenvolveu políticas que abarcam a população que não tem essa relação permanente de vínculo. Agora, você tem toda a razão. O pouco que a gente tem de formalização, como a gente chama, está diminuindo. Está diminuindo. E essa é a tendência inexorável. Como é que nós vamos proteger esses trabalhadores? Não só enquanto eles forem ativos, mas quando eles forem inativos também. Por isso que eu acho que essa discussão que a gente está tendo hoje, eu acho que ela deveria ter dois objetivos, não é? Uma, eu imagino que a grande maioria dos telespectadores está muito preocupada com o que vai acontecer comigo, não é? Faltam 7 anos para eu me aposentar, vão mexer comigo? Essa é a grande preocupação. Mas eu acho que a grande finalidade do nosso programa deve ser um pouco além, né? Claro que cada um tem a sua preocupação, mas a gente tem que se preocupar com o sistema, com a sustentabilidade do sistema e com o sistema que virá depois, quando o mercado de trabalho vai ser formado majoritariamente por vínculos efêmeros. Isso é o que vai caracterizar o mercado no futuro. Denise. Essa é uma preocupação que eu tenho também em relação à capitalização, que parece constar de todas as propostas, inclusive o Paulo Guedes já deixou muito claro desde o início que era a ideia dele, mas com essa informalidade maior que se vê no mercado de trabalho, o próprio governo fala na possibilidade de criação de outras formas de contratação, né, a carteira verde e amarela, que já teria menos vínculos ou direitos em relação ao que se tem hoje, né? Então, esse eu acho que é um problema a se ver como se dará essa transição. Pensando no país no longo prazo também, essas pessoas que vão entrar no programa de capitalização, se elas não tiverem vínculo, como vão formar uma poupança? Eu acho que esse é um problema que o Brasil tem. As pessoas trabalham esperando a aposentadoria, não é? E daí a resistência a qualquer mudança que possa postergar esse prazo de pedido de aposentadoria. E um outro ponto que eu queria colocar, que eu acho que pode, essa proposta, pelo menos se for dessa forma, mas é apenas um dos documentos que vinham sendo discutidos, é que ela atinge também alguns segmentos que normalmente resistem a qualquer mudança, como é o caso do trabalhador rural, de professores, militares dos estados que teriam adequação também às condições das Forças Armadas. Parados, praticamente. Então, exatamente. E são setores, segmentos da sociedade que resistem muito a qualquer mudança. Então, a minha dúvida é a capacidade de o governo levar adiante uma proposta agora com essa amplitude e depois como lidar com a capitalização a longo prazo. É uma questão bem levantada, que você falou dos militares, e eles estão propondo a equiparação dos militares dos estados, quer dizer, polícia militar, bombeiros, com as Forças Armadas, e a gente vê que a relação contribuição e remuneração dos militares é a maior de todas, quer dizer, são os que contribuem menos, não é isso? A relação entre contribuição e remuneração da aposentadoria é a mais alta. Não é o maior percentual, o maior gasto da Previdência, né? É um gasto, vamos dizer, em torno de 10%, menos de 10%, mas são os trabalhadores rurais e os militares são os que menos contribuem. Essa relação é a mais complicada. E a relação do setor privado é a mais equânime. Quer dizer, digamos assim, em parte o que você está dizendo está correto. Parte do que você está dizendo está correto, outra parte não. Qual é a parte errada? Não, a verdade é que os militares, veja só, eles têm um sistema particular de... nem é previdenciário, porque não há definição legal de um sistema previdenciário para as Forças Armadas. Num certo sentido, aqueles militares que permanecem bastante tempo na ativa, né, sobretudo o oficialato superior, eles passam a vida inteira contribuindo. Depois de aposentado, eles contribuem integralmente sobre o que eles recebem, diferentemente dos demais servidores públicos. Na verdade, você tem muito déficit, muita desproporção entre os militares que saem das forças precocemente. Aqueles que ficam na força... Entendi. Essa é a parte errada. Se você for fazer o cálculo atuarial, é diferente de um cara que sai mais cedo e de um cara que sai bem mais tarde, né? Sobretudo
os oficiais de alta patente, que eles continuam na ativa e contribuindo, e depois que entram na reserva continuam contribuindo sobre a totalidade. E, enfim, se você fizer o cálculo atuarial deles, eles não produzem um déficit muito grande. Quem produz déficit é quem sai precocemente. E isso, em princípio, está sendo atacado. Que é o caso, por exemplo, do capitão Bolsonaro. Eu não gosto de falar de pessoas porque, como eu disse, né, quem está errado em acumular 6 pensões não é a pessoa, é a lei. Então, o presidente Bolsonaro ele usufruiu de um benefício legal de sair, como outros tantos saíram. Ele é um caso, tantos outros saíram, né? Agora, então tem que corrigir. Pelo que eu sei, as polícias militares não são, digamos assim, equiparadas, eles são assemelhadas às Forças Armadas. Né? Porque não pode ser igual, porque são coisas completamente diferentes. Inclusive, o policial militar tem possibilidade de fazer outra atividade, o policial das Forças Armadas não pode. Certo. Além do mais, apesar de constitucionalmente os policiais militares estarem vedados de fazer greve, a gente vê greve toda hora de policial militar. Você não vê de Forças Armadas. Inclusive... Mas teria uma vinculação das condições. Não, existe eles se aproximam das regras, mas não são exatamente iguais. Eu acho que aí a greve do Espírito Santo, uma greve criminosa que nós tivemos e, enfim, está tudo lá. O governador, justamente, o estopim foi que o governador aumentou a contribuição, né? Na verdade, o governador Paulo Artung tinha feito um programa bastante intenso de seriedade fiscal, tanto que é um estado que está nota A em todas as avaliações. Né? Ele foi punido por isso, por ter responsabilidade fiscal. E, lamentavelmente, sob o meu ponto de vista, a sociedade não deu a ele e ao Estado do Espírito Santo a devida atenção. Ele ficou abandonado, tinha vindo fazer uma cirurgia aqui, fora do Estado, quando detonou-se a greve, e ele foi abandonado por muitos, inclusive por várias, digamos assim, por elites políticas, imprensa, uma série de coisas, que até chegou a dizer que ele era responsável por aquilo, dado que ele não tinha dado aumento para os servidores públicos. Então, é uma injustiça para um cara que trabalhou tão bem pelo senso de responsabilidade fiscal. Os indicadores sociais do Espírito Santo mostram que responsabilidade fiscal e política social é absolutamente possível, ao contrário do que tem dito certo discurso. Mas eu só queria voltar ao ponto que o Ming e o professor Hélio mencionaram, sobre essa questão de formalização ou não formalização, e que ela colocou também, o fato é que não há sistema que seja imune a mudanças, nenhum. Não há sistema previdenciário, nem nenhum sistema, nem sistema laboral, nem nada, que dure muito tempo, porque ele depende de variáveis que são mutantes no tempo. Então, a relação de trabalho é uma mudança, é um fato que está ocorrendo aqui no mundo, e ele afeta fortemente a sustentabilidade de um sistema previdenciário, sustentabilidade financeira do sistema, assim como a demografia também afeta. E nessa medida, eu acho que aí o Hélio alinha comigo muito na proposta dele, que é uma proposta muito boa e competente e abrangente, que é a questão da capitalização. Eu não acho que é risco. Eu acho que a gente está fazendo o contrário, a gente está tirando o risco do ombro da sociedade. Parte do problema do nosso sistema é que a Previdência criou um mecanismo de enorme proteção às pessoas, cujo esforço de poupança é muito baixo. Veja só, se você tem renda garantida na aposentadoria, né? Você tem uma renda garantida ali, e isso está em déficit, significa, a conta é aritmética. Se eu recebo mais do que eu paguei para receber, alguém está pagando por mim. Então, estou transferindo esse risco e esse custo para o resto da sociedade. Eu ponho 10, tiro 100, alguém me deu 90. Quem me deu 90 são, no nosso sistema, no sistema de repartição, são as gerações jovens. Então, é assim, eu quero a garantia e mato a futura geração. Esse não é um bom modelo. Um bom modelo é aquele que dá uma proteção mínima e força, incentiva as pessoas a fazerem a sua pensão, a sua aposentadoria, poupando ao longo da vida. E o Hélio tem dito isso há mais tempo do que eu. É necessário a gente criar um sistema que incentive as pessoas e as famílias a fazerem a sua poupança. Isso é capitalização. Fez isso, né?
Austrália, Nova Zelândia, o Canadá tem isso, a Inglaterra tem isso, muitos países têm capitalização. O professor Hélio coloca o valor mínimo, né, que as pessoas receberiam na capitalização pela fórmula que foi apresentada. Não. Na capitalização, não teria um mínimo? A nossa proposta... Então, agora, a gente esclarecendo o telespectador. Quando a gente fala em capitalização, nós estamos fazendo... Precisa explicar isso mesmo. Em um pilar, é um sistema multipilar. O sistema que nós temos hoje é unipilar, é um pilar só, e esse é o risco que o Paulo estava dizendo. Um sistema que é baseado em um pilar só, ele é vulnerável. Se aquele pilar treme, cai o sistema. Mas esse é o sistema que nós... Principalmente quando a população idosa está aumentando. A demografia, as relações de trabalho. Relações de trabalho. Ele se baseia exclusivamente na contribuição sobre a folha. Esse é o sistema que nós temos e que tem esses problemas todos e que a gente vai consertar com uma reforma do tipo dessa que foi divulgada hoje, que a gente chama de reforma paramétrica. A gente vai mudar os parâmetros, quer dizer, introduzir a idade mínima, mudar a regra de cálculo, mudar a regra das pensões, quer dizer, mudar os parâmetros, não é? Agora, o que a gente precisa... Isso é uma coisa absolutamente necessária, urgente, atrasada. Nós devíamos estar fazendo isso ontem, anteontem, não é? Quanto mais rápido a gente fizer, menos dolorosa vai ser a conta. Isso para resolver parcialmente, para fazer uma meia sola no que ficou para trás e nesses trabalhadores que hoje trabalham e que vão se aposentar, não é? Agora, a gente tem que pensar no depois, os trabalhadores que ainda nem estão no mercado de trabalho. E essa é a proposta da FIP também. A FIP propõe uma reforma paramétrica para trás e uma reforma para frente, que a gente chama de nova aposentadoria, nova previdência para os novos trabalhadores. E ela seria baseada em 4 pilares, não é? E um desses pilares é a capitalização. Então, ela teria um pilar não contributivo, que a gente chama de renda básica do idoso. A pessoa chegou à idade de aposentadoria, ganha um benefício. É o tesouro que paga. Financiado pelo Tesouro. Isso está incluído, inclusive, nessa proposta que vazou. Sim, né? em princípio, sim. Uma renda mínima ali. E essa renda mínima é o primeiro passo em direção a esse novo mundo do trabalho, porque ela não depende das contribuições sobre a folha de salário. À medida que houver uma transformação, nós vamos diminuir o tamanho dos outros pilares e aumentar esse aqui, não é? Mas na proposta da FIP ele é pequenininho. Um segundo pilar do nosso sistema é o sistema de repartição como existe hoje, o INSS, mas com 2 mudanças muito importantes. Esse sistema de INSS seria achatado e alargado. O que eu quero dizer com isso? Achatado, porque o benefício máximo, o teto de benefício, seria muito pequeno em relação ao que nós temos hoje. Hoje é 6 mil, seria... 5.645. É, quase 6 Não, 5.645. Iria para o quê? 3? Na nossa proposta, ele iria para 1.650. Mas deixa eu esclarecer o telespectador. Esse é o máximo que as pessoas teriam nesse novo INSS. Mas elas teriam a renda básica, que é o primeiro pilar. E os 2 juntos somariam no teto R$ 2.200. R$ 2.200 pode parecer pouco, mas é exatamente o valor da renda média dos trabalhadores brasileiros. Então, a gente está olhando para um sistema que vai enfatizar a proteção da base da pirâmide. É isso que o sistema tem que fazer. Ele tem que priorizar a base da pirâmide, porque aí não vai ter juiz nem militar disputando os benefícios, porque eles vão ser muito pequenos. Eles vão ser para todo mundo e muito pequenos. Entendi. Então, uma maneira da gente resolver esses problemas que vocês levantaram é exatamente essa, de esquecer esses tetos monumentais. Vamos ficar aqui, vão resolver o problema de 75% dos trabalhadores brasileiros, que ganham até 2.200. Esses trabalhadores, nesse novo sistema, teriam uma reposição de 100% da renda quando se aposentassem. E o terceiro pilar, que é a nossa, talvez a coisa mais inovadora,
é que a gente sugere que esse terceiro pilar, que seria de capitalização, ele seria apenas, muito simples, a transformação do fundo de garantia num fundo de aposentadoria. Essa Isso na proposta Não. vazada é Não. uma parte, né? Isso é uma possibilidade, é né? uma coisa voluntária. exato. A nossa não, nós vamos transformar a conta do fundo de garantia, que hoje é uma conta vinculada ao emprego. Certo. Se você tem 2 empregos, você tem 2 contas. Você vai embora do teu emprego, vai para outra, abre outra conta. Isso dá uma confusão danada. Nesse novo sistema, a conta do fundo de garantia seria vinculada ao CPF. Mas precisa ter emprego para ter fundo de garantia, senão não tem Por fundo enquanto. de garantia. Então, claro, a capitalização, você só pode obrigar quando você pode aprisionar essa renda. Certo. Isso já existe. O interessante é que a capitalização já existe. No Brasil, Sim, cara. Ela já existe na forma do fundo de garantia. Ela é uma conta capitalizada, só que paga menos que a inflação, às vezes. Justiça ou remuneração. Então, a nossa ideia é que essa conta o trabalhador possa aplicar num mercado comprando planos de aposentadoria. Nós estaríamos formando um mercado de poupança de longo prazo. Então, esse é o terceiro pilar. E o quarto pilar é o que já existe, são os planos voluntários. Sim. E as empresas e os trabalhadores podem juntar o terceiro e o quarto ou não. Fazer. Deixa eu a fazer dois comentários aqui. Desculpe, Maílson, a gente vai para o intervalo e a gente volta com você em seguida. Em seguida, voltamos com o debate sobre a reforma da Previdência. Fica aí que é rapidinho. Estamos de volta com o debate sobre a reforma da Previdência. Ministro Maílson, tinha um comentário, por favor. Olha, é sobre a capitalização, né? A capitalização é uma tendência em todo o mundo. Quando o Paulo Guedes anunciou que ele gostaria de implantar o regime de capitalização, ele deu um susto em todo mundo, porque parecia que ele queria importar o modelo chileno. E o modelo chileno, para nós, seria uma catástrofe, não é? Porque o déficit, como é que se chama, atuarial da Previdência, é difícil calcular, mas deve estar em torno de 4 a 5 trilhões de reais. E de hora para outra, as pessoas deixariam de contribuir, passariam a contribuir para a capitalização e o governo ficaria responsável pelas aposentadorias de agora e até a morte de todos os aposentados, né? No Chile deu certo porque o déficit atual deles era relativamente pequeno, comparado com o do Brasil, e segundo, o orçamento estava em superávit. O nosso está em déficit, não é? E por isso que eu acho que tanto a proposta coordenada pelo Paulo, quanto da FIP coordenada pelo Hélio, ele tem uma diferença, é que a capitalização se aplica somente a partir dos que vão entrar no mercado de trabalho. A proposta coordenada pelo Paulo, que nasceu a partir de 2014, não é isso? O segundo ponto que eu acho que é importante comentar é a questão das Forças Armadas, dos militares como um todo, né? Pelo que eu aprendi das apresentações do Paulo, nos países desenvolvidos há um estímulo à reforma precoce dos militares. Por quê? Não é possível imaginar um soldado de 65 anos indo para o campo de batalha, nem um brigadeiro de 70 anos pilotando um jato de última geração. Então, lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, a partir de 15 anos, ele pode se reformar. E o que acontece com isso? É que é mão de obra altamente qualificada que vai para o mercado de trabalho. Se você chegar hoje numa empresa de tecnologia americana, Microsoft, Google, está cheio de militares reformados. O mercado financeiro é cheio de militares reformados. Eu fui uma vez convidado para fazer uma palestra para um grande fundo americano chamado Fidelity, em Jacksonville, na Flórida. E conheci lá o fundador. Ele era um major do Exército. E foi ele que fundou o mais importante fundo de investimento. Portanto, a aposentadoria precoce dos militares tem uma vantagem adicional, que é colocar no mercado pessoas bem formadas, bem disciplinadas, não é? Qualificadas para funções mais sofisticadas. Só que ele leva proporcionalmente. Ele leva proporcionalmente. O problema aqui é que a gente está vendo que os militares querem a precoce, mas com 100% integral. Se você me permitir,
nesses países eles vão se reformam, né, mas eles continuam trabalhando. Assim. Portanto, eles não se aposentam. E Eles saem das Forças Armadas. eles Né? saem das Forças Armadas. E é Mas como, recebem, como né? alguém que muda de carreira Mas- e continua mas proporcional, trabalhando. né? Recebem proporcional, né? É proporcional. Uma curiosidade, nós tivemos, infelizmente, essa catástrofe de Sobradinho. Brumadinho. De Brumadinho. E o Israel enviou uma força-tarefa de 100 e poucos militares, e um deles falava português, porque já esteve no Brasil várias vezes, e ele contando que ele é da reserva, e veio aqui toda vez que há uma catástrofe, Israel junta esses especialistas e manda para ajudar no país onde houve a catástrofe. E que ele, quando não está a serviço desse tipo de trabalho, ele é trabalhador, ele é um administrador de empresa. Quer dizer, um militar da reserva que é um administrador de empresas. Não é? Ele não está aposentado. Não é? Você sabe, tem uma coisa que eu acho que tem que discutir, não tem pouco a ver com a Previdência, mas a regra brasileira que o militar, quando se reforma, ele continua disponível. Ele pode ser convocado. Mas esse coronel, ele está disponível. Pois é, mas... Agora, isso não impede de participar do mercado de trabalho. Veja, nos outros países, em muitos países, o militar, quando se reforma, ele passa a ser um civil. Não é? Claro. E ele vai para o mercado de trabalho como um civil. E essa história de Mas ele pertence à reserva. Ele pertence à reserva. Pertencendo à reserva. Mas ele é um civil, aqui ele Claro. continua militar. Mas ele, no caso do americano, por exemplo, esse que trabalhou 15 anos, vai receber sobre os 15 anos que ele contribuiu. Proporcional. Né? Não vai sair com integral. A fração é pequena. Bem pequeno. Agora, Paulo, essa questão que eu toquei no início, do grande déficit do setor público e proporcionalmente do déficit menor da previdência da iniciativa privada. No seu projeto tem uma correção? Você falou que teria uma correção ao longo do tempo. 18 anos como saiu é demais. Seria em quanto tempo? Não, beleza. Primeiro é o seguinte, quando você olha os números, né, do resultado previdenciário, a gente se espanta com a dimensão gigante, né, do setor público. E o déficit apresentou aí é só da União. Se eu juntar o dos estados e municípios, esse número duplica. Uhum. Então, os estados estão em situação calamitosa por conta da Previdência. Uhum. Mas isso é uma foto. O Fábio Giambiase tem uma expressão, até um capítulo no livro, que é a foto e o filme. A foto é muito ruim para o setor público. O setor público já teve reformas. Né? O presidente Fernando Henrique fez uma reforma em 98, que atingiu o setor privado e o setor público. Em 2003, o presidente Lula fez uma reforma que atingiu o setor público, e aqueles que ingressaram depois já estão com outras regras. Em 2012 e 2013 foi criadas as previdências complementares, de modo que são equacionamentos que foram feitos, cujo resultado demora muito tempo. Há ainda muito o que fazer. Então, são propostas, e eu vi que nesse texto que vazou está lá a possibilidade da constituição de alíquota suplementar para os servidores públicos, para equacionar o déficit, que é bom, estava no nosso projeto. A alíquota suplementar que o servidor público contribuiria um pouco mais. Contribuiria um pouco mais, ajudando no equilíbrio do passivo atuarial. Sim. Ou seja, na dívida. Passivo atuarial é dívida. Sim, tá? sim. Tem jeito, é uma dívida constituída, Mas só que ela é diferente. isso é o que gera greve, né? Não pode ser que gere greve, veja só. Foi o que gerou no Espírito Santo, por exemplo. Não. A alíquota. Mas lá só o aumento de alíquota. Aqui a proposta é o aumento de alíquota básica de 11 para 14, mais a constituição de uma alíquota suplementar, que se somaria a essa, atingindo o patamar de 22%. Então, é uma contribuição grande, não é pouco, não, mas ajuda a equacionar o déficit do setor público. Há outras medidas também que estão, eu vi no projeto rapidamente, inclusive aquela de transformar os regimes próprios numa figura de um ente, uma instituição pública de direito privado. No fundo, é transformar o regime próprio num fundo de pensão sujeito às regras do fundo de pensão,
como quem é da Petros ou da Previ, que está pagando alíquota suplementar até equacionar o déficit. Muito bem, então tem medidas. Essa de proibição de acumulação também, de acumulação. que está aqui também, não é? Não, a acumulação de benefícios vale para todo mundo. Vale para todo mundo, né? Mas é particularmente grave no setor público. Sim, porque os valores são altos. São altos. Mas se você olhar dinamicamente, o maior rombo vai aparecer no regime geral. Uma pergunta Por uma razão simples, ele atinge 90 e tantos por cento da população economicamente ativa. Então, na foto, o setor público está muito ruim. No filme, quem fica ruim, relativamente, é o regime próprio e precisam ser feitas as correções. Uma pergunta, no sistema de capitalização, onde a contribuição vai diretamente para a conta do trabalhador, nesse sistema haverá também a contribuição da empresa? Qual seria a contribuição da empresa nesse sistema? Hélio, deixa eu só falar, depois porque eu e o Hélio, nas nossas propostas, existe a capitalização. Ele desenhou de um jeito, eu desenhei do outro. Então, na proposta do Hélio, ele vai falar, tem diferença em relação à minha. Na minha também, comprime o teto do regime geral e desse subteto até o teto, só que o dele era 2.200, a minha vai a 3.800. Então, de 3.800 a 5.600 hoje seria a camada de capitalização. E aí haveria a contribuição de 8,5% apenas do trabalhador e do empregador, e mais a possibilidade de levar 25% do fundo de garantia. Só 25% do fundo de garantia ele poderia aportar no fundo. Então, esse aqui seria o desenho. No Hélio, na proposta da FIP Hélio, é ligeiramente diferente, são desenhos diferentes, ele tem um jeito de ver a questão diferente da minha, enfim, é isso. Aí ele explica melhor, porque ele é o dono da ideia. Na nossa proposta, acho que é bom esclarecer também que a proposta da FIP tem o objetivo de lá na frente, quando esse novo sistema estiver funcionando, como o teto vai ser reduzido drasticamente e o sistema vai valer para todos, inclusive funcionários públicos e militares, a necessidade de financiamento vai ser muito menor. Hoje, o INSS cobra até 11% do trabalhador e 20% das empresas, 31%, para financiar a Previdência, e isso não é suficiente. Na nossa proposta, lá na frente, a gente calcula que vai ser necessária uma contribuição de 5 e 5, muito menor do que a de hoje. Então, nosso objetivo é desonerar o mercado de trabalho também. E esse objetivo não aparece nas outras propostas, elas mantêm as alíquotas de contribuição. Isso é um problema, porque o Brasil se industrializou penalizando o fator abundante, que é a mão de obra, e subsidiando o fator escasso, que é o capital. Então, hoje a gente tributa barbaramente o trabalho, que é um fator abundante, e isso gera menos emprego e mais informalidade. Então, nossa proposta tem esse objetivo também, que transcende a própria Previdência. Porque mercado de trabalho, previdência social e regulação do mercado de trabalho estão juntas, são políticas que se aplicam ao mesmo mercado. As reformas precisam conversar. Então, o nosso objetivo é reduzir, então, como eu disse, focar na base da pirâmide e reduzir a tributação sobre o trabalho no longo prazo. E aí a Previdência, a capitalização, ela não onera a folha. Nós vamos aliviar a folha, quer dizer, com o tempo nós vamos diminuir as alíquotas sobre a folha. E da onde vai vir a capitalização? Do fundo de garantia. Nós vamos mudar a destinação do fundo de garantia para a capitalização. Fala, Celso, depois a Denise. Bom, nós estamos aqui falando questões técnicas e com muita probidade. Mas acho que a questão mais importante é a política. Porque isso terá que ser aprovado no Congresso com quórum especial, aquela coisa qualificada e tudo mais. E aí, como é que fica essa equação política? Algumas coisas estão mudando. Por exemplo, de repente a gente vê que governadores estão vendo
cada vez mais problemão nas costas dele e também querem que resolver o problema. Do outro lado, a gente vê a oposição, que sempre foi contra, também está mais enfraquecida e, portanto, provavelmente não terá a mesma condição de fazer a oposição. Mas também não tem nenhum outro projeto, elas não têm uma coisa para apresentar. E aí nós temos um outro fato novo aí que a gente até viu aí nas eleição do presidente do Senado, como as redes sociais estão começando a trabalhar e mexendo, mudando a cabeça dos políticos no ato. Não é mais uma coisa assim de partido e tal, mas já começando a mudar. Então, eu temo que as condições políticas não estejam bem medidas por quem está discutindo a questão previdenciária. Eu acho muito sério o que está vendo aí. Então, talvez você me ajude mais a responder. Como é que está isso, Maílson? Olha, eu acho que as condições políticas nunca foram tão favoráveis à aprovação de uma reforma da Previdência. Em primeiro lugar, porque aumentou muito o apoio à reforma. Como você mesmo acentou, Celso, a esquerda, que inventou um monte de mentiras sobre a reforma da Previdência, está enfraquecida. Né? As corporações estão enfraquecidas. Os governadores precisam da reforma mais do que precisavam antes. Eles estão se mobilizando para isso. Né? E, além disso, na tradição brasileira, há uma lua de mel no início de governo, em que as reformas mais ousadas conseguem aprovação. Claro, o presidente Bolsonaro, a meu ver, não tem uma estratégia adequada para lidar com questões de relacionamento com o Congresso, porque ele quer fazer algo que não existe em canto nenhum do mundo, que é coalizão com frentes parlamentares. As coalizões são com partidos, né? Mas eu acho que, dada essa condição que você mesmo acentuou, o início do governo, eu creio que a probabilidade de aprovação dessa reforma é muito grande, não é? E com grande apoio de opinião pública. Claro que nós vamos ter as corporações contra essa reforma. E aqui cabe levantar um ponto que a gente não discutiu ainda, é que essa reforma, ela combate privilégios. E privilégios, sobretudo, no setor público. O professor Zé Márcio Camargo escreveu um artigo no Estadão outro dia, impressionante o nome que ele coletou. De 2001 a 2015, 1 milhão de servidores públicos geraram um déficit, junto com o do INSS e do benefício de prestação continuada, de 2 trilhões e 600 bilhões. Nesse mesmo período, os gastos com educação foram de 839 bilhões. Ou seja, a Previdência transferiu 3,15 vezes mais para aposentados e pensionistas do que gastou em educação, com um agravante que ele não acentuou. A maior parte desse custo foi suportado proporcionalmente maior pelos pobres, porque os pobres é que pagam proporcionalmente mais impostos, né? Então, eu acho que é uma das questões mais importantes dessa reforma é o ataque frontal a um conjunto de privilégios sem paralelo no mundo, sem paralelo no Brasil. Agora, a minha dúvida era mais ou menos parecida com a do Celso, em relação à condição política, não apenas por essa adesão pela a ideia de que as pessoas estão aceitando melhor a reforma, eu acho que estão aceitando mesmo, que vão ter de trabalhar mais tempo. Agora, pelo que a gente vê desse documento que vazou hoje, o governo vai atacar em várias frentes, quase nada escapa de mudanças, ele vai enfrentar uma pressão de todos os lados, porque ele pega militares, trabalhadores rurais, o próprio trabalhador, que aí quer colocar a idade mínima de 65 anos para homens e mulheres, isso a gente sabe que tem uma resistência, inclusive dentro do próprio governo, em relação a isso. O presidente Bolsonaro já tinha se manifestado contra. Então, ele teria as polícias militares. Eu fico imaginando a pressão que ele vai sofrer contra isso, por mais que se tenha a percepção da necessidade de acabar com o privilégio, mas assim, o trabalhador do setor privado, ele quer que acabe com o privilégio de militar. Agora, o militar acha que ele tem direito de manter aquele privilégio. Aí os professores também acham que tem que ter condições mais favoráveis. Então, todas as categorias vão estar contra. E as bancadas do Congresso são fortes.
Né? Não, por exemplo, de polícia, tem outras bancadas. Eu não acredito, por exemplo, que a bancada evangélica vá aceitar todas essas mudanças de uma hora para outra. Então, eu vejo muita dificuldade política, até porque as pessoas ainda estão enfrentando as consequências de crise. Então, é um ambiente, quando você fala em perda de direitos, em trabalhar mais tempo, porque pelo menos por esse projeto, para ter o benefício integral, a pessoa teria de contribuir por 40 anos. Claro que tem uma transição. Mas é uma proposta bastante pesada que eu acho que vai passar por adequações. Agora, eu acho que ninguém... Desculpa. Eu acho que ninguém está esperando que a proposta que for para o Congresso é aquela que vai ser aprovada. Claro. Vai ter negociação, vai ter recuo, não é? E também, Maílson, esse texto que vazou hoje não necessariamente é o texto com que o governo está pensando. Não, é Pode um ser que deles, não é um haja deles. tantas frentes. Tem várias minutas. Porque essa pega em todas as frentes, né? É uma proposta... Do ponto de vista financeiro, eu acho que seria o ideal. Né? Quando a gente pensa em reorganização das finanças, é isso mesmo. Tem que passar por isso. Agora, eu vejo a dificuldade em fazer tudo isso ao mesmo tempo. E, Daphne, essa... Não, aí o senhor falar. Não, eu acho isso. Eu acho que, só para concluir aqui, eu acho que o governo vai ter que trabalhar muito bem para atacar esses focos de resistência. Ele tem que ter uma estratégia muito bem construída de comunicação social, né? De comunicação com o público, porque o governo perdeu essa batalha. Sim, né? sim. Quem ganhou a batalha foram as corporações. Eu queria... Inventaram coisas... Queria tocar nesse assunto. Só para concluir aqui, inventaram coisas, por exemplo, que os pobres iam morrer antes de se aposentar, porque eles confundiram propositadamente expectativa de vida ao nascer com expectativa de vida ou sobrevida após a aposentadoria. E os números mostram que a sobrevida no Brasil não difere em regiões, não é? É mais ou menos 21, 22 anos em todas as regiões. Por outro lado, a ideia, por exemplo, foi muito definida por um senador do PT de que não tem déficit. E gente da Receita... Existe esse pensamento, acredito que foi meio superado. Só mais um comentário. E gente da Receita Federal, do sindicato da Receita Federal, coonestaram, digamos, essa maluquice, né? E veio dizer que não, é só cobrar dos que não estão pagando. Ora, confundiram o fluxo com o déficit, com o estoque. Você tem um fluxo de 400 bilhões no total, 350, 400 bilhões todo ano, e os caras dizem, você vai pegar, se fosse possível cobrar de todos, você resolveria de um ano. E não é possível, quando você pega a lista dos devedores, está lá a Varig, está lá a Mané, Transbrasil, né? VASP. Então, essas mentiras, elas prosperaram. Eu acho que é hora de se preparar para desmontar o eventual renascimento desses mitos. Sobre justamente uma estratégia de convencimento da sociedade, a gente sabe que os servidores públicos têm uma aposentadoria mais alta e têm um rombo maior. Né? Não seria uma estratégia até de convencimento da população que esses servidores públicos e a aposentadoria deles começasse a ser mexida ou fosse mais, eles pagassem uma conta maior do que o trabalhador braçal lá que ganha R$1.000, não seria uma coisa que o público, porque existe um bolo aritmético. Isso aí tem um rombo imenso que é insustentável. Aí, claro, a aritmética, a conta vai dizer que realmente, todo mundo está de acordo. Temos que fazer uma reforma para diminuir o rombo. Só que dentro desse rombo, tem gente que ganha muito e tem gente que ganha muito pouco. Veja, a verdade é o seguinte, eu nunca estive tão convencido que nós vamos ter uma aprovação de uma reforma da Previdência. Eu diria que, assim, dizer 100% é insanidade, mas eu diria que com 99,9% nós vamos ter uma aprovação. Nós sabemos que projeto, mas vai ter aprovação. A gente aprendeu, né, nos cursos de matemática e estatística que a probabilidade no ponto é zero. Então, falar 100% é um erro matemático e estatístico. Mas o fato todo é que eu também estou convencido que nós vamos ter uma proposta nos moldes dessa daqui, um mais lá, mais menos cá, enfim... Eu diria que com 70%, 80% de chance.
Por quê? E aí, então, aí envolve... Exatamente porque a reforma, em sendo abrangente, ela elimina aquilo, é um sentimento que vem... foi muito bem expresso pelo Keynes, né, de que eu estou feliz com o meu salário, mas não fico feliz quando eu vejo que o outro, que é igual a mim, ganha mais do que eu. Isso é uma coisa relativa. Então, por exemplo, a proposta que o presidente Temer apresentou, logo de cara, não tinha as polícias. Isso foi uma sensação, bom, aí não pode, aí você deu demais para a professora. Bom, espera aí. Neste caso, está todo mundo. Tá todo mundo. Então, isso é um ponto positivo. É o seguinte, olha, não está poupando ninguém. Isso é bom. E por que não está poupando ninguém? Porque a situação é gravíssima, né? Então, é um fator a favor da reforma. Está todo mundo na reforma. Número 2, há mesmo um enfrentamento aos privilégios. Certamente, o ônus sobre servidor público dessa proposta é muito maior do que o ônus sobre os trabalhadores da iniciativa privada. E tem que ser assim. Tem que ser assim. O ônus, por exemplo, no âmbito da iniciativa privada, é muito maior para os trabalhadores mais bem, digamos assim, posicionados na hierarquia do setor privado do que nos trabalhadores mais pobres. O Maurício não completou. Os trabalhadores pobres no Brasil, hoje, não é futuro, hoje, se homem, eles já se aposentam com mais de 66 anos. A idade média da aposentadoria de um homem pobre é 66 anos. Quem se aposenta cedo é classe média. Então, o ônus sobre a classe média vai ser maior. É justo, assim como tem que ser maior com os funcionários públicos. É justo, precisa de discurso, precisa chegar e mostrar os números, precisa enfrentar o debate, tá certo? E eu acho que hoje você tem um cara que é craque, que está liderando isso, que foi o relator da reforma trabalhista, o Rogério Marinho, que fez uma reforma que era um tabu, não era? Um tabu? Não pode. A coisa mais engraçada que eu vi é assodada a discussão da reforma trabalhista. Desde que eu era estudante, em 1970 se falava de reforma trabalhista. Quer dizer, 40 anos não foram suficientes para esclarecer. A mesma coisa a Previdência. Eu estou nesse debate há 20 anos. Eu tenho um livro de 2005, 2010, 2015, 2018. Por que não anda a reforma? Então, eu acho que são fatores positivos. E há um fato adicional, que aí eu queria adicionar politicamente. Há uma razão material para isso. Vários estados não estão pagando salário em dia nem aposentadoria. Essa é a realidade. O Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Maranhão vai atrasar. E assim vai. Goiás. Goiás não está pagando. Exatamente. Ora, as pessoas, um governador não paga salário não é porque ele é malvado. Ele não paga porque não tem dinheiro. E não tem dinheiro por quê? Porque hoje, em mais da metade dos estados, a folha com aposentado é maior do que a folha com ativo. Isso, a tendência é só crescer. Isso se transformou num câncer, ele cresceu tanto, que hoje não tem mais jeito do Estado sobreviver se não enfrentando a questão previdenciária. E a população percebe isso. Porque ela está percebendo que é pior não ter educação, não ter segurança, E não ter salário. não ter o salário do que mexer na aposentadoria. Lessa, posso acrescentar Desculpe, um ponto? a gente, no próximo bloco, a gente vai para mais um intervalo, voltamos com o debate sobre Previdência. Fica aí, só um instante. Estamos de volta para o terceiro bloco do debate sobre a reforma da Previdência. Eu vou ler aqui um trecho de um trabalho do professor Marcelo Medeiros, especializado em Previdência, que diz basicamente que a Previdência brasileira, do jeito que está, ela reforça a desigualdade no país. Então, mais um motivo para reformar, para se mudar a Previdência, né? Ele mostra o seguinte, que a fração mais rica da população recebe muito mais benefícios que os mais pobres. Valores per capita
recebidos pelos 5% mais ricos são quase 27 vezes maiores que os recebidos pelos 50% mais pobres. Uma razão que no regime do servidor público ainda é maior, que os rendimentos dos 5% que recebem mais são 160 vezes maiores do que os 50% que recebem menos. Quer dizer, é uma distorção que, quando se fala, bom, vamos mexer na reforma da Previdência de todo mundo, mas tem que ver o foco aí, não é? Tem que mexer muito nos servidores públicos e no pessoal que ganha mais, não é isso? Sim, sim. Na sua proposta, isso é contemplado. Sim, também nessa proposta apresentada, eu li muito rapidamente, está lá, tem os ajustes nos regimes próprios, ou seja, aqueles dos servidores públicos, ele é mais intenso, mais profundo do que nos demais trabalhadores. Agora, seria bom se a gente tivesse só um problema para resolver e uma medida que desse conta disso. Não é. O nosso sistema é cheio de injustiça, cheio de injustiça. Ele tem muitas mazelas, ele transfere renda de rico para pobre, de homem para mulher, de pobre para rico. De rico para pobre não, de pobre para rico. Não, de rico para pobre também. Tem situações de saudáveis para doentes. Ele tem um monte de transferência de renda interna. De regiões pobres para regiões ricas. De regiões, exatamente. Tem de tudo que é indesejável isso. E transfere renda de pobre para rico também. Transfere renda de jovem para idoso. Então, tudo isso tem que ser corrigido. Então, não há uma medida. Você tem muitas medidas a tomar. Agora, certamente, uma das medidas é o fato do enorme privilégio concentrado nos trabalhadores do setor público. E aí você tem que tomar medidas mais fortes exatamente para reequilibrar um pouco. Nesse sentido, a capitalização ela é mais saudável, ela não tem transferência de renda. Ou seja, você não transfere renda de um pobre para um rico no sistema de capitalização. Você não tem esse mecanismo. Ele é imune a isso. Isso é uma virtude. Então, eu ouço muita gente, por ignorância, por desconhecimento, ou por má fé, existem, inclusive, alguns ex-representantes do governo que escreveram sobre isso, absolutamente absurdos. Inclusive, no texto dele é ilógico, ele se contradiz no texto, porque não estudou economia. Mas o fato todo é que há virtudes na capitalização. Agora, como todo remédio, ele tem que ser dosado, porque senão ele vira veneno. Então, tem que ser dosado. E assim como a minha proposta do Hélio, enfim, outras que têm capitalização, eles são dosados. Eu não conheço ninguém que fala assim, eu quero um sistema puro de capitalização no Brasil. Não, é impossível, não é adequado. E a experiência mundial já mostrou que você tem que combinar, por isso a ideia de pilares. Uma renda universal, uma camada de repartição e uma camada de capitalização. Esse é o desenho que o mundo está seguindo e eu acho que o Brasil devia ser humilde e seguir nessa direção. Acho que o Hélio queria falar, né? Eu queria acrescentar ao tema que o Celso levantou, que é a questão da viabilidade política da reforma. Acho que há um consenso aqui de que, se em algum momento há alguma viabilidade, é exatamente esse, né? Nós estamos mais próximos de uma reforma do que nunca, não é? E eu só queria lembrar que o processo político no Congresso, ele hoje está muito mais receptivo ele vai fazer muito mais eco à sociedade do que em outros tempos. E nós tivemos uma amostra disso no sábado. Né? Eu não quero discutir o resultado da eleição do novo presidente do Congresso, se isso foi bom, foi ruim, se a maneira como aconteceu foi boa ou foi ruim, mas o que aconteceu, em grande parte, se deveu à pressão em real time, em tempo real, das redes sociais em cima dos parlamentares naquele momento. É isso mesmo. O que significa que a batalha da aprovação da reforma da Previdência, ela vai ser uma batalha política
Mas, antes de tudo, ela vai ser uma batalha de comunicação. Se o governo acertar a mão na comunicação, ele pode levar a sociedade a influenciar o Congresso. E nessa questão da comunicação, eu acho que seria muito importante que a gente distinguisse os diversos públicos que vão ser atingidos pela reforma, não é? É fundamental. E aí uma mensagem para cada um desses públicos, inclusive para mostrar o que o Paulo disse, para cada público mostrar o que está acontecendo com ele e o que está acontecendo com os outros públicos. Em que medida essa reforma está fazendo mais justiça do que a situação atual. Então, se o governo tiver o cuidado necessário na comunicação, isso pode ajudar a influenciar o processo político. Quando eu colocava... A Denise vai... Quando eu colocava essa questão da resistência da sociedade, era exatamente nesse ponto, porque do ponto de vista de se fazer justiça com a reforma, eu acho que pegar todos esses pontos, todas as categorias, eu acho que é o principal apelo que o governo vai ter. Agora, ele vai ter que ter uma capacidade de explicação e de marketing para convencer, porque eu acho que, inclusive, algumas categorias podem perder força ao defender os direitos, já que eles passam a ser vistos como privilegiados. Isso eu acho que é uma coisa que o governo pode colocar. Agora, vai haver muita pressão pelas redes sociais, então, para derrubar essa pressão é que tem de ter uma capacidade. Inclusive, o governo vai lançar um programa específico para tratar do marketing relacionado à reforma da Previdência. Agora, eu estou prevendo muita resistência, inclusive num Congresso que a gente não sabe exatamente qual foi o tipo de renovação que teve, qual é o pensamento que se tem lá em relação a isso. Então, acho que vai ter que ter uma campanha de explicação fora para a sociedade, para as várias categorias e internamente no Congresso, para derrubar essas resistências. Isso. Olha, eu queria trazer aqui uma questão adicional que interessa os telespectadores, que é o seguinte: o que acontece se a reforma não for aprovada? Certo? Essa é uma grande questão. Por quê? O Brasil é uma catástrofe para a sociedade, uma catástrofe social. Por quê? O Brasil está caminhando em marcha batida para uma catástrofe fiscal. Ou seja, nós vamos caminhando para a insolvência. A relação entre a dívida pública e o PIB, que é o principal indicador de solvência do setor público, vem crescendo continuadamente desde 2013. Era 50%, terminou em 77% agora. Pela metodologia do FMI, já passou de 80%, né? E está caminhando para 90%. Há um estudo feito por dois professores de Harvard, o Kenneth Rogoff e a Carmen Reinhardt, que mostra o seguinte: os grandes colapsos fiscais, em 800 anos de histórias que eles examinaram, aconteceram quando essa relação bateu em 80%. No Brasil já passou de 80% pela metodologia internacional. Por que não aconteceu ainda? Porque o mercado financeiro criou uma narrativa. Qual é? O novo governo vai fazer a reforma da Previdência. Logo, dentro de 2 ou 3 anos, essa relação se estabiliza, depois começa a declinar e estamos todos numa boa. Se houver o fracasso, essa narrativa desmorona. E a perspectiva vai ser do que os economistas chamam dominância fiscal. É aquela situação em que o câmbio desvaloriza, as pressões inflacionárias se agigantam e o Banco Central perde a capacidade de assegurar a estabilidade da moeda. Então, nós reingressaríamos em algo que a gente pensava que tinha ficado para trás, que é a inflação alta e fora de controle. E quem paga o preço maior por isso, a gente sabe, são os segmentos menos favorecidos da sociedade, os pobres. Um bom exemplo disso, do parceiro, seu coautor do livro que vocês lançam essa semana, o Pedro Neri, ele mostra aqui que no ano passado o governo federal gastou 160 bilhões com pensões por morte. Sim. E o nosso gasto com saúde foi 120 bilhões. Então, a gente gastou mais com os mortos do que com os vivos, para cuidar da saúde dos vivos. Mas olha, o livro que, se vocês você pode fazer o seu merchan, que está lançando quinta-feira. Se você me permite, eu não vou fazer propriamente menção, mas eu vou contar um pouquinho da história do livro, que é legal. Nós tínhamos um grupo, que é o grupo que preparou essa proposta, muito legal, com muitas discussões, um time muito dinâmico, às vezes eu tinha que apaziguar, enfim. E aquilo, tivemos
estudos enfim, debates sobre cada ponto. E isso foi sendo reunido, de repente era uma maçaroca de informações, e o Pedro já vinha coletando outras informações que ele tinha interesse particular, enfim, no final organizou-se isso, e eu percebi que podia sair um livro e ofereci à editora, né, e ela muito gentilmente abraçou o projeto. Então é legal porque ele retrata um pouco o que foi o trabalho do grupo, que era uma mesa assim, não tão grande como essa, uma mesa menor, mas a gente lá, isso aí é quebra-paus ótimos, de altíssimo nível. Mas uma das coisas que a gente vê, por exemplo, a gente tem gastos previdenciários tópicos, né? A aposentadoria rural, a gente gasta mais do que todo o gasto com Forças Armadas no Brasil. Então, é coisa desse tipo. A gente, na verdade, como você disse, estamos gastando mais com os mortos do que com vivos, a gente gasta muito mais com o passado do que com o futuro. O gasto per capita para uma criança é desprezível. O gasto com o idoso é enorme. Não é à toa que, se você pegar, e as estatísticas mostram isso, a probabilidade de uma criança ser pobre chega a ser, dependendo da região, 20 vezes maior do que de um idoso ser pobre. Ou seja, não tem mais velho pobre no Brasil, mas tem assim de criança pobre. Ora, se eu tenho uma criança pobre, um jovem pobre, o que vai ser esse cara no futuro? Vai ser um país de miseráveis, né? Porque nós não vamos produzir riqueza, não vamos produzir, digamos, recursos suficientes para bancar os benefícios de aposentadoria e pensão. E o ministro falou muito bem. A alternativa é uma crise social, que a gente já vive, eu sempre disse, e tenho dito, a Grécia já chegou aqui, já chegou aqui. Você vê o colapso, por exemplo, da prestação de serviços públicos no Rio e em outros estados, né? Recentemente vocês estão vendo o que está acontecendo no Ceará, o que já aconteceu no Rio Grande do Norte, enfim, é o colapso dos serviços públicos, em parte é porque eles estão sufocados. Eu quero dizer para o espectador e para vocês, nos estados, o déficit, se você pegar o déficit da Polícia Militar, déficit previdenciário, ele sozinho é 50% do déficit total previdenciário. Se você agregar os professores, que é outra categoria muito numerosa nos estados, porque o estado é responsável pelo ensino médio, se você juntar os dois, você tem 70% do déficit com duas categorias, ambas com aposentadorias especiais. Professoras se aposentando com 42, 43 anos e vivendo de aposentadoria por mais 40 anos, tendo contribuído apenas 25 anos. Desculpe, mas neste caso nós temos uma impossibilidade material. Não dá para fazer de 25 anos de contribuição, de uma fração do seu rendimento, 40 anos de benefício integral. É uma impossibilidade material. A gente vai para mais um intervalo, voltamos com o debate sobre a reforma da Previdência daqui a pouquinho. Aguarde. Estamos de volta para o quarto e último bloco do debate sobre a reforma da Previdência. Vamos começar com uma pergunta que nos chegou pelo Twitter do Alisson Crete. Mais uma vez, a questão dos privilégios. E ele está perguntando sobre como vai se combater os privilégios dos políticos. A gente estava falando também do judiciário, não é? Que também tem privilégios espantosos, aliás, é a média mais alta das aposentadorias. E o mais estranho dessa história toda é que o Poder Judiciário, ele está ali para cumprir a lei, né? E a Constituição diz que ninguém pode ganhar mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas temos muitos exemplos, né, de magistrados que não cumpre a própria Constituição. Como é que pode isso aí? Essa é uma pergunta difícil, tem que ser respondida pelos magistrados. Pelos magistrados. Eles que têm que dizer como é que
diante Mas a dessa gente- situação... É por isso que os públicos precisam ser identificados. E por isso que E o as público tem que medidas- ser esclarecido exatamente. e os donos dessas pensões também deveriam se explicar. Porque quem não cumpre a Constituição está cometendo um crime. Deixa eu fazer. Ou não? Verdade. Posso tentar fazer uma mistura aqui, Por favor. que é reforma da Previdência e reforma do sistema tributário. Então, reforma tributária. Porque existem algumas pessoas por aí que dizem que nada melhor para resolver o problema da Previdência do que aumentar a CPF. Trazer de volta a CPF. CPMF. Pois é, a CPMF, na verdade, a arrecadação da CPMF durante um ano era uma coisa assim de 45, 50 bilhões. Agora, o rombo da Previdência é 5 vezes maior do que esse, talvez até maior. Então, é uma pergunta, até que ponto, digamos, tirando essa questão que é absurda, mas até que ponto a reforma da Previdência pode ser anexada ou então também entrar também no bojo de uma reforma da Previdência? Olha, Hélio. posso falar? O Hélio, mas Olha, eu acho que acabou esse jogo que vem da Constituição para cá. Ou seja, a despesa foi aumentando e você foi aumentando a tributação. Se você olhar, em 88, 87, um ano antes da Constituição, o gasto previdenciário do Brasil andava em torno de 4% a 5% do PIB. 4% no INSS... Menos de 4 milhões. Menos de 4%, digamos 4%, 5% do PIB. isso em 87. Isso em 87. Agora foi para 14% do PIB. Se você olhar, esses 9% do PIB são exatamente o que se acresceu na carga tributária brasileira, com todas as distorções que ela causou, inclusive de natureza distributiva. Portanto, uma das distorções causadas pela generosidade do sistema previdenciário brasileiro é piorar o sistema tributário, aumentar a carga tributária e piorar a distribuição de renda, porque essa carga tributária foi aumentada proporcionalmente mais nos ombros dos menos favorecidos. Portanto, Celso, eu acho que não é uma saída para a Previdência uma reforma tributária olhada como aumento de arrecadação. A reforma tributária é necessária para acabar distorções que ela causa, alocativas, distributivas, etc., né? A simplificação, mas não como forma de arrecadar para pagar a Previdência. Não, mas como tendência, de repente os políticos que estão sempre querendo exumar a CPMF não voltarão a esse tema? Eu acho que vão voltar. O professor Marcos Sintra é um deles que volta e meia traz a questão para fora. Eu acho que vão voltar porque muitos políticos buscam a solução que não atinja, né, os privilégios. Como é que faz? Tributa mais os pobres. Os pobres não vão perceber, porque ele não lê jornal, E o ele Marcos não se Sintra informa. é do imposto único, né? Do imposto único. Mas CPMF está Que valendo. Não, mas ele quer a CPMF. é o imposto único sobre as transações financeiras, que é a CPMF. Aí é só esse. Só existiria esse. Essa é a proposta, É a proposta dele, dele. mas ele E teria ele que ser uma em cima, alíquota ele está lá, Sim. está lá no governo, né? Deixa eu acrescentar aqui um aspecto, e acho que o Maílson vivenciou isso muito bem. Em 88, se eu estiver errado, Maílson, por favor, 88, depois da Constituição, o que aconteceu? O país descobriu que tinha redistribuído a carga tributária, que antes era concentrada no governo federal, para estados e municípios. E aí faltou dinheiro para o governo federal. Então, se aumentasse as alíquotas dos impostos existentes, o governo teria que dividir, por causa do novo regulamento de distribuição do IPI e do imposto de renda. E aí se começou a criar as contribuições que não entram nessa regra. São impostos, mas com o nome de contribuição. E elas, teoricamente, seriam destinadas a financiar a Seguridade Social, portanto, Previdência também.
E aí o país criou e aumentou as alíquotas dessas contribuições. E aí o monstrengo ficou mais feio ainda, porque além daqueles impostos, agora a gente tem essas contribuições enormes. O interessante é que, num determinado momento, o governo Fernando Henrique resolveu criar o Fundo Social de Emergência. O que era? Era pegar uma parte dessas contribuições que estariam vinculadas para a Seguridade Social e o governo poderia pegar 30% para financiar os seus gastos. Depois se deu o nome de DRU. Desvinculação. Desvinculação das receitas da União. E é interessante que o PT foi radicalmente contra o DRU, até o momento que o PT ganhou o poder, e aí ele manteve a DRU, e a DRU está até hoje, as contribuições estão aí. Quer dizer, é um sistema todo remendado, todo criador de ineficiências. Disfuncional. Disfuncional. Precisamos mexer nisso aí. Agora, não tem jeito, Maílson, algumas coisas tem que tributar na folha mesmo, né? no salário, né? Enquanto ainda for possível fazer isso, né? A aposentadoria tem que ser financiada com alguma relação com os salários. Curiosamente, uma outra política que deveria estar vinculada aos salários não está, que é o seguro-desemprego. O seguro-desemprego é financiado pelo PIS, e o PIS é vinculado ao faturamento. E a gente chega a situações esquisitas, né? Uma empresa que fatura muito, tem alta tecnologia, pouco emprego, emprego estável, não desemprega, paga um PIS, portanto um seguro-desemprego muito maior do que uma empresa intensiva em capital que roda muito e cria muito desemprego. Quer dizer, são as inconsistências. Mas, Miguel, quanto só deixa eu acrescentar uma coisa. Eu sei que você tinha terminado. Falando no PIS, o PIS, pela Constituição, ele é destinado a financiar o seguro-desemprego. Só que 40% do PIS, pela Constituição, vão direto para o BNDES. Isso hoje é 24, 25 bilhões de arrecadação. Esse seria um dinheiro para ajudar a financiar a transição na Previdência. Não é pouco. É bastante. Em 10 anos seriam 240 bilhões. Mas eu pessoalmente acho, Miguel, que tão importante quanto a reforma da Previdência, no certo sentido, é uma reforma tributária. Mas eu não acho, nesse momento, adequado vincular uma coisa com a outra, não. Eu faria primeiro a reforma da Previdência, porque ela é o oxigênio que é necessário para os governos funcionarem, para a sociedade funcionar, para você não entrar numa crise fiscal de dimensão muito profunda. E com um pouco de folga, porque aí, se for feita uma boa reforma, a economia tende a crescer, sei lá, 2,5%, 3% ao ano. E isso dá, então, espaço para você estudar uma reforma tributária com calma. Não quer dizer demorar, mas não é trivial. O emaranhado tributário é tamanho que você tem que sequenciar as mudanças. Aliás, esse é um ponto relevante. Se eu posso continuar esse raciocínio. O governo vai ser crucial ele escolher a sequência das reformas. Porque, na minha opinião, e eu fiz uma carta ao Paulo Guedes, a pedido da revista Época, vários ex-ministros falaram, e eu dei uma sugestão para ele. Convence o presidente a não colocar nada em discussão no Congresso antes de aprovar a reforma da Previdência. Sim. Nada pode concorrer com ela. As outras podem esperar. A Previdência não. E se você começa a colocar pauta de costumes, independência do Banco Central, segurança, o projeto do Sérgio Moro, você vai ter conflitos de agenda que podem prejudicar o andamento da reforma tributária. Então, reforma da Previdência. Desculpa, a reforma da Previdência. Resumindo, a Previdência tem que andar sozinha no Congresso. Todas as atenções para ela. Depois que ela passar, aí vamos decidir, discutir o restante, porque sem ela não tem futuro. Esse é o ponto. E o rombo, né, que é o problema, quanto tempo ele vai ser resolvido aí? 5, 6 anos para resolver o rombo da Previdência? Não. 10 anos? Não. 20 anos vai ser O que a gente vai fazer é o seguinte, em vez de caminhar em direção ao precipício,
A gente vai parar. A gente vai fazer um desvio de rota. Mas como o navio... É grande. Você não consegue fazer um desvio... Você precisa de muita distância para fazer uma mudança de curso, né? Sim, você não faz um cavalo de pau no navio. O que nós vamos fazer é reduzir a trajetória do déficit. Então, o déficit vai crescer ainda, porém a ritmos menores, ele vai crescer e se implementadas as mudanças, seja na modalidade que eu apresentei, a modalidade do L, enfim, que a gente também muda a estrutura da Previdência, nas minhas projeções, já na década de final de 30 e 40, começa a cair mesmo o déficit e aí vira residual. E aí entra um novo sistema que ele é equilibrado. E com essa boa perspectiva, a gente encerra aqui o programa de hoje. Estamos chegando, então, ao final dessa edição do Roda Viva. Agradeço a participação do Maílson da Nóbrega, do Hélio Zilberstein, do Paulo Tafner, da Denise Campos de Toledo, do Celso Ming e do nosso imprevidente Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Na próxima semana teremos a presença do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Não percam. Boa noite, boa semana e até a próxima segunda-feira. Até lá!